Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Muita alegria. E, atendemos ao chamado do Espírito Santo de Deus para ser boca de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar aos nossos corações, desde o começo do culto, nos louvores, e Ele vai continuar agora, de uma maneira especial, a ministrar no teu coração. Se você veio aqui gerando uma expectativa de que Deus vai falar com você, Ele já começou a falar, e agora vai ministrar algo poderoso no seu coração, e você vai sair daqui diferente, para melhor, da forma como você entrou, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar a igreja para se colocar de pé para a leitura da palavra, para você que pode, aleluia, glória a Deus. E para você que trouxe a Bíblia, abra no livro de Marcos. Louvado seja o santo nome do Senhor, Ele está aqui neste lugar, glória a Deus. Aquele que é capaz de acalmar toda e qualquer tempestade que acontece nas nossas vidas, Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5, capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Amém? Aleluia. A palavra diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, aleluia. E, despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo com que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: mestre, não te preocupas com que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. Aleluia. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele lhe disse: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos, conecte agora a tua mente, o teu coração ao trono de Deus, porque é de lá que vem a tua resposta. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa, vivos para te adorar, te engrandecer e bendizer o teu santo e bendito nome. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, onde o teu Espírito habita, casa de oração, onde o teu Espírito vai revelar algo poderoso aos nossos corações. Não seja as minhas palavras, mas assim as tuas palavras, Pai, a ministrar na tua igreja o que o Senhor tem e quer para nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aqui você tem liberdade para glorificar. A glória que sobe é a glória que vai descer sobre você.
sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida, todos com certeza já ouviram em algum momento essa ministração, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela se revela de multiformas naquilo que quando nós estamos buscando verdadeiramente a conhecer mais de Deus, Ele se manifesta de uma forma especial. E hoje não vai ser diferente. Ele vai se manifestar de uma maneira especial na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, todos nós enfrentamos tempestades. Tempestades que chegam sem aviso, que não pedem licença, que surgem mesmo quando nós estamos obedecendo a Deus. E aqui, como nós lemos, a palavra vai começar dizendo: e naquele dia, sendo já tarde. Eu já quero começar com essa expressão, sendo já tarde. Em algum momento da sua vida, da minha vida, nós já escutamos isso. Já é tarde. Em outras palavras, isso quer dizer: acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Já é tarde. Você pode ter recebido de um médico um laudo que fala: não tem mais jeito para a sua saúde. Não tem mais solução. Já é tarde. Você pode ter recebido da palavra de um advogado uma causa sua na justiça que já está perdida. Não tem mais jeito. Já é tarde. Nos seus filhos, dentro da sua casa, na sua família, alguém que não está na presença do Senhor, você olha para essa situação e fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, já é tarde. Mas aqui eu vim aqui para dizer, eu vim aqui para ser boca de Deus na sua vida, que quem disse que nós iremos passar para o outro lado não foi eu, não foi o teu vizinho, não foi o irmão que está ao teu lado, foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: nós vamos passar para o outro lado. Jesus é quem garante a vitória, porque Ele disse: nós vamos atravessar. Jesus, nesse contexto aqui, Ele não disse: vão na frente, vão vocês, depois eu vou, podem ir, vão sem mim. Não, Ele disse: passemos, nós vamos juntos. Jesus está no barco com você. Jesus está nessa tempestade com você. Jesus está atravessando junto com você. E é Ele quem garante a vitória. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. É Ele quem garante. Passemos e você vai atravessar. Aleluia. Glória a Deus. A última palavra vem de Deus, meus amados. A última palavra vem de Deus. Se o homem disse que acabou, Jesus apenas diz: está começando. Se o homem diz: não tem mais jeito, se você mesmo olha para essa situação e fala: não tem saída, é só você olhar para cima e você vai ver de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Jesus. Se o homem diz que não tem jeito, a última palavra vem do meu Deus. E Jesus disse: passemos, nós vamos chegar do outro lado. Aleluia, aleluia. Você vai atravessar, meus amados, porque quem garante a tua vitória está com você nessa situação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele vai conosco, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui também tem um contraste da terra firme para a travessia. Eles estavam em terra firme. Aparentemente eles estavam seguros, confortáveis, mas eles não estavam no destino. Quando Jesus, Ele dá a ordem: passemos-nos, essa ordem já foi liberada.
nós temos que nos mexer. Amados, nós temos uma tendência a ficarmos acomodados, a ficarmos confortáveis demais na nossa posição. Quando a terra firme hoje aqui pode representar o ministério confortável. Você já prega, você já canta, você já louva, você já toca, e faz muito bem isso, mas você se acomoda. O ministério confortável quer dizer que você não está mais sensível às novas direções que Deus te dá. Você não foi chamado para ficar confortável, você foi chamado para atravessar. Aleluia! Uma terra firme aqui pode ser também considerada uma família organizada. Lá dentro da sua casa está tudo bem, tem uma estabilidade, os filhos estão bem, o casamento aparentemente está bem, mas você também não busca mais a Deus como você deveria com a sua família. Uma família estável pode estar espiritualmente estagnada. Os filhos trabalham, estudam, você trabalha, você tem o alimento de cada dia que Deus provê, mas você não busca mais a Deus como você buscava antes. Você não ora mais como você orava antes, você não jejua mais como você jejuava antes, porque você se acomodou, você ficou confortável demais. E você pode falar: poxa, mas eu já estou velho, o tempo já passou para mim, as coisas já estão assim mesmo. E Deus não chamou você para ficar na zona de conforto. O Espírito Santo de Deus está aqui nos chacoalhando nessa manhã, que zona de conforto não é lugar de cristão. Nós estamos numa travessia. Deus nos chamou para atravessar. Assim como Ele disse lá atrás para o povo de Israel: diga para o povo que marche. Nós temos que continuar marchando, independente das circunstâncias. Nós não somos chamados para ficarmos confortáveis. Nós somos chamados para atravessar, continuar a caminhada. Nós estamos a caminho da terra prometida, a caminho da Canaã celestial, para viver uma vida eterna com Deus. Essa vida aqui é passageira. Nós estamos de passagem, atravessando, e você foi chamado para chegar do outro lado. Deus te deu uma palavra e você vai chegar do outro lado, mas você tem que se mexer, você tem que se mexer, você tem que marchar. Você não foi chamado para ficar confortável, para ficar acomodado. Deus está te dizendo nessa noite, nesse dia, nessa manhã: você vai chegar, você vai atravessar do outro lado, porque Jesus está com você. Não se desespere, não se acomode, não fique confortável onde você está, porque quem liberou a palavra é fiel para cumprir, e você vai atravessar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A segurança da margem nunca será maior do que a promessa do outro lado. Aleluia, isso é forte demais, meus amados. Às vezes nós não estamos fora da vontade de Deus. Nós estamos apenas acomodados em uma fase antiga dela. Isso é poderoso demais, eu vou repetir. Às vezes nós não estamos fora da vontade de Deus. Nós estamos apenas acomodados em uma fase antiga dela. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Assim como as estações do ano, tem a primavera, tem o verão, outono e o inverno. E para cada estação do ano, nós temos que estar com roupas apropriadas, nos comportar de maneira apropriada. E quando mudam-se as estações, mudam-se as vestimentas, muda-se o comportamento. Aquilo que você faz em uma estação, você não vai repetir na outra estação. Eu vou te dizer aquilo que Deus quer tratar no teu coração. Deus já falou para você abandonar algumas práticas. Deus já falou para você parar de fazer algumas coisas que Ele não quer mais que você faça.
Eu não estou falando de coisas erradas, não. Eu estou falando de estar no centro da vontade de Deus, mas não estarmos mais sensíveis à voz de Deus. Deus já falou com você a direção que você tem que tomar, aquilo que você deve fazer. Você tem que orar mais, jejuar mais, buscar mais, adorar mais, obedecer mais. E mesmo assim você não faz, você se acomodou, você ficou confortável demais, aqui está tão aconchegante, eu não vou sair daqui não. Mas Deus falou para você, faça, muda, renuncia, abra mão, sacrifica, obedece, e aí você vai ver o milagre acontecer. E aí você vai ver o milagre acontecer. Deus já te liberou esta palavra, apenas você que não está ouvindo, você que está acomodado. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus toque no teu coração e faça você mover para aquilo que Ele já liberou sobre você, para você viver coisas lindas e maravilhosas e novas da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, e a palavra vai continuar dizendo que se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que ele já se enchia. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Amados, os discípulos, eles tinham experiência com a navegação. Muitos deles ali eram pescadores. Eles sabiam ler o mar, ler o vento, já tinham enfrentado outras tempestades. E quando nós temos experiências em certas situações, em certas funções, nos gera confiança. Tudo aquilo que você faz repetidamente, eu vou usar o exemplo aqui no seu trabalho, na função que você exerce no seu trabalho. Você faz aquilo todos os dias, repetidamente, você vai ficando bom naquilo. Isso é natural do homem. Tudo aquilo que ele faz, que se torna um hábito, e aquilo é repetido com frequência, você fica experiente naquele assunto. Tem pessoas que são exímias costureiras, fazem crochê, tem habilidades, e quanto mais ela exerce aquilo, quanto mais ela faz aquilo, melhor ela vai ficando. Aqui dentro, toca, quem estuda e pratica todos os dias vão ficando melhor. Pregadores que leem, meditam, vão melhorando a sua performance. Enfim, posso citar inúmeras habilidades aqui que você fazendo repetidamente, você vai ficando bom naquilo, vai gerando experiência. E a experiência, ela gera confiança. Os discípulos, muitos deles ali, eles eram exímios pescadores, como eu disse, sabiam ler o mar, sabiam ler os ventos, as estrelas. Eles eram bons naquilo, experientes naquilo. Por isso eles assumiram o controle. Presta atenção. Quando você tem uma confiança excessiva, isso já se torna um problema. Porque vira autossuficiência. E é aí que mora o perigo. Quando nós nos consideramos autossuficientes, nós esquecemos de depender de Deus. Nós começamos a confiar na força do nosso próprio braço, na força do nosso intelecto, no nosso diploma, na nossa experiência naquele ramo, naquela função. E nós esquecemos agora de orar, de depender de Deus. Nós esquecemos agora de que Deus é quem nos sustenta, quem nos dá capacidade, quem nos mantém de pé. Tanto que os discípulos, eles estavam no controle do barco. E esqueceram Jesus lá na popa, lá atrás. E aí, meus amados, quando essa autossuficiência, ela se torna uma verdade nas nossas vidas, aí nós é quem temos que sustentar isso. E os nossos recursos, eles são limitados, eles são escassos. Os nossos recursos, mesmo que você tenha muitos recursos,
financeiramente falando, inteligência, capacidade, intelecto, networking, know-how para qualquer coisa que seja, mesmo que você tenha muito, ele é limitado. Uma hora acaba. E aí, meus amados, quando acaba os seus recursos, você se torna uma pessoa descartável, substituível, abandonada. Assim como eles fizeram com Jesus. Eles esqueceram de Jesus. E eles assumiram o controle. Muitas vezes você está aqui, controlando a situação, querendo controlar a sua vida, controlar tudo que você está fazendo. Tem que ser do teu jeito, tem que ser no teu tempo. E Jesus está lá no barco esperando. Jesus é um Lorde, ele espera, ele é paciente. Por quê, meus amados? Aleluia, Jesus. O salmista, ele vai nos ensinar aqui uma grande lição. Davi foi eleito rei de Israel. O homem escolhido por Deus para governar. O homem escolhido por Deus para dirigir a nação que era a menina dos olhos de Deus, o povo de Israel. Um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, como ele era conhecido ou chamado, tendo poder, autoridade, recursos, todos eles dados por Deus. Ele mesmo olhou para si e disse: eu não tenho nada, tudo é dele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao santo nome do Senhor, porque eu não dependo dos meus recursos, eu não dependo do meu exército, eu não dependo do meu poder, da minha autoridade, eu dependo de Deus, aleluia. Amados, se for aplaudir, aplauda para Jesus, porque é para Ele, em nome de Jesus, aleluia. Glorifica, porque é para Ele, glória a Deus, aleluia, aleluia. E é isso que nós temos que fazer. Esquecer que somos autossuficientes, mesmo que temos experiência, porque a nossa dependência tem que estar em Jesus. Tanto que quando a tempestade começa a apertar, e geralmente é assim que acontece, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, aí a gente lembra: meu Deus, Jesus, socorro, e aleluia, graças a Deus Ele nos atende. Graças a Deus Ele está nos esperando de braços abertos. Porque Jesus, Ele não é movido pelo que eu faço. Enquanto você está lá fazendo acontecer, e faz do seu jeito, e quer fazer, Ele está lá paciente. Ele está esperando. Ah, mas quando a situação aperta, quando a situação perde o controle, e você fica desesperado, assim como aconteceu com os discípulos, eles se lembraram e foram até Jesus, e clamaram a Jesus: Mestre, não te importas com que pereçamos ou com que morramos? Poxa, Ele não é movido com o que eu estou fazendo, mas pelo aquilo que eu falo com todo o meu coração. Os discípulos, eles se lembraram aonde eles esqueceram Jesus, e foram correndo até o Mestre, e clamaram: Mestre, socorro, nos ajude. E o Mestre prontamente atendeu a este clamor. E eu tenho um detalhe maravilhoso aqui na palavra, meus amados. O problema Ele já sabia. O teu problema, a tua dificuldade, Ele já sabe, Ele já conhece. Ele ouviu o clamor dos discípulos e não ficou dando trela, dando atenção ao problema que estava sendo narrado pelos discípulos. Não, Ele ouviu o clamor, Ele recebeu o clamor e foi direto na raiz do problema. É isso que Ele está fazendo aqui nessa manhã. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração, e Ele está indo direto nessa tua causa, naquilo que você mais precisa. Nesta manhã, o Mestre hoje está indo direto e está dizendo: paz, aquieta-se, chega, você não vai mais se desesperar,
Você não vai mais perder o sono. Você não vai mais ficar preocupado. Você não vai ficar mais desesperado. Pois o Mestre está dizendo: paz, aquieta-te. Mar revolto, aquieta-te. Tempestade, aquieta-te. Problema financeiro, problema na família, problema no casamento, problema com os filhos, no trabalho, qual seja a área que o Mestre precisa falar, Ele está dizendo: haja paz, aquieta-te, em o nome de Jesus, e você vai descansar, porque na mesma intensidade com aquela tempestade estava acontecendo, quando o Criador agora fala, quando o Criador falou, haja, a criação respondeu. Agora o verbo está dizendo: aquieta-te, haja paz. E a tempestade imediatamente reconheceu a voz do Criador, do verbo. E hoje o verbo está aqui nesta manhã, dizendo para você: aquieta-te, haja paz. Você não vai mais perecer, você não vai mais se desesperar, porque eu, o príncipe da paz, estou ordenando que esse problema, essa tempestade vai cessar, em o nome de Jesus, aleluia. E basta uma palavra, e tudo muda na sua vida. Glória a Deus, meus amados. Aqui, para encerrar, há um detalhe que me chamou a atenção. A palavra vai dizer que Jesus, ele dormia, ele descansava sobre uma almofada. A palavra é clara aqui, pois você lê novamente. E nos ensina, meus amados, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, porque elas vão acontecer, elas vão surgir. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. No meio das aflições, das lutas, Ele não nos prometeu vida fácil, Ele não nos prometeu uma vida tranquila, acomodada, confortável. Não tem promessa nenhuma disso aqui na Bíblia. Mas Ele prometeu que mesmo com todas estas coisas, nós seríamos mais do que vencedores. Para nós aprendermos, assim como Ele descansava na tempestade, nós devemos aprender a descansar. As lutas virão, as tempestades acontecerão, mas Jesus está no barco. Tem muitas pessoas hoje que têm Jesus no barco, mas Ele ainda não está no controle. Lembra que aconteceu isso aqui com os discípulos? Ele estava no barco, mas os discípulos estavam no controle. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Solte o remo, saia da proa, saia do controle da sua vida. Deixe Jesus, que está no barco, agora tomar o controle da situação. Porque no começo aqui, quando nós lemos, Ele disse: passemo-nos. Nós vamos passar, nós vamos atravessar. Jesus já deu a palavra, Ele já liberou essa palavra sobre você. Você vai atravessar. Ele descansava porque Ele sabia, Ele já tinha falado: a gente vai chegar do outro lado, nós vamos atravessar. E Ele diz para você nessa manhã: você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. Mas não permita só que Jesus esteja no barco. Permita com que Ele esteja no controle do barco da sua vida. A palavra já foi liberada. Agora deixa Jesus conduzir. Deixa Jesus fazer da sua maneira. Porque a boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para você. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você fecha os seus olhos agora nesse momento. Escute essa canção. Eu quero fazer uma oração por você.
Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, em nome de Jesus. Ora, Senhor. Em nome de Jesus.